Que bênção, meus irmãos. É bom demais poder louvar o Senhor, né? Orar a Ele. Glórias a Deus. Hoje, vamos para o momento do nosso estudo agora, né? Vou pedir que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo número 5. Hoje respondemos a uma quarta pergunta. Quem são os... Poxa, tá os 4 seres viventes, né? Eu acho que foi o slide errado que eu mandei. Deixa eu passar o slide aqui para ver se... O pastor só errou o título aí. Na verdade, é quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Amém. Estava dizendo para os irmãos que eu estou aéreo hoje. Mas essa foi a pergunta da semana passada, tá? A imagem está correta, mas eu não coloquei o título correto. Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse é a nossa pergunta de hoje. A quarta pergunta. A primeira foi o que todo cristão deve saber sobre o Apocalipse. A segunda foi como interpretar o Apocalipse. A terceira pergunta, que foi a da semana passada, nós respondemos quem são os 4 seres viventes. E hoje vamos responder quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Amém? Você lembra daquele áudio, né, do rapaz pregando, né, os cavaleiros do Apocalipse? Nós vamos orar ao Senhor para que Ele nos conceda sabedoria. Eu vou pedir só que, pelo menos essa primeira luz, para facilitar na visualização do slide aqui. Amém? Ore comigo. Senhor, nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para lidar com este tema tão complexo que é o livro de Apocalipse, como temos tratado desde algumas semanas atrás. Senhor, não queremos ter apenas um conhecimento teórico e responder questões que hora ou outra são complexas no texto sagrado. Queremos viver a Tua palavra. Queremos ter fome e sede da Tua palavra. De modo que pouco servirá para nós aprender muitas informações sobre o texto de Apocalipse, se isso não gerar em nós um desejo incontrolável, insaciável pela volta de Cristo, pelo nosso encontro com Ele. Quando tudo fará sentido, quando todas as lutas chegarão ao fim, e nós estaremos com o amado das nossas almas para toda a eternidade. Então, Deus, à medida que nós aprendemos mais, gere em nós esse desejo. Não queremos um aprendizado frio, sem sentido, sem aplicação para a nossa vida. Queremos ser de fato, Deus, tragados por essa vontade de estar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Então, Apocalipse capítulo 5. Ignora que o pastor errou aí o título da pergunta. Eu estou em Atos. Apocalipse capítulo 5. Quem está lendo Apocalipse depois que começou a série? Amém? Glória a Deus, muito bem, vá lendo aí Apocalipse. Nós não vamos, como já dissemos aqui, a gente não vai passar por todo o texto, né, de Apocalipse. A gente não vai ler capítulo por capítulo. A ideia é selecionar temas, perguntas que sempre vêm à tona no assunto do Apocalipse e meditar, trazer algumas questões baseadas nos textos que tratam sobre o assunto, ok? Eu quero que você leia comigo o capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, mesmo assentados, mas com reverência ao texto sagrado. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos.
Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém, queridos? Fiz questão, mas não é sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu li o capítulo 5 todo com você para você entender o pano de fundo a partir do qual esses 4 cavaleiros aparecem, ok? Que um dos versículos, que nós lemos, o penúltimo versículo do capítulo 5, já vou ler novamente aqui. Então ouvi que toda criatura, isso é uma adoração, isso é uma das coisas mais lindas da Bíblia, isso é uma adoração cósmica, isso é todos os seres. Há um outro versículo que todos conhecem, que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Isso é mais ou menos isso aqui. Toda a criação, todo o cosmos, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Às vezes a gente canta algumas músicas e a gente nem faz ideia de onde elas vêm, Muitas das nossas músicas vêm dessa passagem aqui, Ao que está sentado no trono. Então, muitas, na verdade, das músicas que cantamos, graças a Deus por isso, vêm literalmente de canções da Bíblia. Irmãos, antes de nós tratarmos então sobre esse tema específico, quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Eu lembro que um dos primeiros livros que mais me interessou na Bíblia, acho que todo mundo acontece isso, foi o livro de Apocalipse. E quando eu comecei a ler Apocalipse, mais ou menos na mesma época, eu gostava muito de assistir e ler quadrinho dos X-Men. Na época eu passava aquele X-Men Evolution no SBT, vinha cedo para casa, finalzinho da manhã, corria da escola para pegar um pedacinho de X-Men Evolution no SBT. E lá no X-Men tem um vilão, tanto no desenho como nos quadrinhos, tem um vilão chamado Apocalipse. E o Apocalipse tem os 4 cavaleiros, são 4 mutantes que são os cavaleiros do Apocalipse. Então a cultura, ela o tempo todo ela está pegando coisas emprestadas, de relatos bíblicos, daquilo que aparece na Escritura, e coloca lá. E aí tinha vários mutantes. Eu lembro que a Psiloque, por exemplo, ela representava a morte, o cavaleiro da morte. Então há muitas coisas sobre o Apocalipse que estão aí dentro da cultura, e às vezes a gente assimila e nem sabe que isso na verdade foi uma referência que foi tirada da Bíblia. E aí eu lembro que na época eu disse: isso é da Bíblia. Eu acho que isso é da Bíblia, que esse bichão aí que está aparecendo é um dos vilões mais fortes, do X-Men. E como a gente disse, algumas semanas atrás, esse tema do Apocalipse está na cabeça das pessoas. Quem aqui nunca assistiu um filme sobre Apocalipse? Eu não digo do ponto de vista bíblico, mas algum filme que o mundo se acaba com um desastre natural, ou com uma doença, ou com um ET invadindo. Então esse tema do fim do mundo está na cabeça das pessoas. Agora, a gente sempre traz à nossa memória o que significa a palavra Apocalipse. Apocalipse não significa fim dos tempos. A palavra Apocalipse significa revelação. Tudo o que está acontecendo em todo o livro de Apocalipse é revelação.
Então João, quando ele está escrevendo, ele não está só pensando no fim do mundo, embora existam coisas em Apocalipse, de fato, que são sobre o fim das coisas, sobre a volta de Cristo, sobre o que vai acontecer antes de Deus, acabar com esse mundão velho aqui. Mas, quando João escreve, ele tem esse conceito. Na verdade, a primeira palavra do livro de Apocalipse é justamente essa: revelação das coisas, porque Apocalipse significa isso, revelação. Então, Deus é como se ele estivesse, de fato, abrindo as cortinas. Quem aqui já foi no teatro, ou quem fez teatro, eu fiz teatro um tempo na trupe lá da SES, e tinha esse momento, terminava a peça, fechava a cortina. Aí vinham todos os atores que participaram da peça, ficavam por detrás da cortina, e aí após terminar, todo mundo chegar, abria novamente para os... Apocalipse é isso, revelação. Agora nós sabemos o que está nos bastidores. Aí o diretor vem falar da peça, o que aconteceu. João tem mais ou menos essa ideia quando ele fala sobre a revelação. É um descortinar. Você está olhando, quando você lê Apocalipse, como as coisas funcionam no céu. Como é que a história é contada da perspectiva do céu. Como é que a mecânica das coisas funciona no céu. É como se João tivesse pego, como a gente já falou aqui, a lente do céu e colocado. E é por isso que a gente precisa do livro de Apocalipse. Porque às vezes, eu nem entrei no tema ainda, vou entrar. Às vezes nossa visão fica terrena demais. Às vezes a gente se desespera quando a gente vê as coisas ruins do mundo acontecendo. E aí a gente lê o Apocalipse, Deus nos dá as lentes do céu e diz: meu filho, está vendo? Capítulo 5. Quem está no controle de todas as coisas sou eu. Todos nós precisamos colocar a lente do céu. Ter esse descortinar para a gente entender de fato sob a perspectiva correta. Às vezes a coisa parece feia demais para os nossos olhos porque a gente está olhando do prisma da perspectiva errada. A gente precisa olhar com a perspectiva do céu, amém? Então, questões prévias importantes, A visão do trono, o cordeiro e os selos, que é essa passagem que a gente leu aqui do capítulo 5. Para entender corretamente essa passagem, a gente precisa, antes de ir para o capítulo 6, entender todo esse contexto do capítulo 5. Devemos lembrar que esse texto de Apocalipse capítulo 6 inicia com a visão do trono. Na verdade, Apocalipse 6 está dentro de uma seção de texto, de uma divisão do texto de Apocalipse, que começa no capítulo 4, com a visão que o apóstolo João tem do trono de Deus e dos 4 seres viventes, daquela adoração, os 24 anciãos, desde o capítulo 4. Então, o capítulo 6 ele está dentro de um contexto que começa com essa visão do capítulo 4. Na verdade, o texto continua, ele não vai para um outro canto. Ele só, as visões que são apresentadas a João, desde o capítulo 4, elas só vão se sequenciando. Isso é importante para a gente entender. Destaque especial deve ser dado ao livro e aos selos. Por quê? O capítulo 4 fala de um trono. E aí há várias características naquele trono que a gente não pode explicar detalhadamente aqui, mas que remetem à força de Deus, à justiça de Deus. Só o fato de alguém estar assentado no trono já remete a alguém exercer a autoridade. Estar assentado no trono na Bíblia é alguém estar em seu lugar de autoridade. A gente, inclusive no credo, a gente fala, que Jesus ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Porque, biblicamente falando, estar assentado no trono é um lugar de autoridade. O Senhor, de acordo com Apocalipse 4, Ele é a autoridade sobre todas as coisas que existem. Eu estou lendo um livro que está fazendo assim na minha cabeça, que é sobre se os judeus, os muçulmanos e os cristãos adoram ou não o mesmo Deus. Que livro maravilhoso. Mas tem uma hora que ele entra em coisa de filosofia e eu não sou bom de filosofia. Filosofia é uma matéria que eu sou muito fraco. Aí quando eu leio muita coisa assim de filosofia, a mente vai fazendo assim, Então graças a Deus que eu estou fazendo teologia, não fiz filosofia. Mas ele lá no livro, em um dos capítulos, ele traz uma definição de Deus. Deus é o ser autoexistente, ou seja, ele não precisa de nenhum outro ser para existir. Ele é incriado, ou seja, ele não foi criado por ninguém, porque ele criou todas as coisas. E ele é a primeira causa. Todo ser que existe foi causado por algo. Você foi causado por algo anterior a você. Deus é incriado e é a causa primeira. Então é esse Deus que está sendo apresentado aqui em Apocalipse. Essa causa primeiro, o soberano sobre toda a criação, como diz o texto do apóstolo Paulo.
E aí há um destaque para esse livro e os selos. Vamos passar aqui o slide. O capítulo 5 inicia com o que está sentado no trono, tendo em suas mãos um livro. Isso aqui é o exemplo dele, é um rolo. Um livro em forma de rolo. Isso é uma figura muito comum, tá? Nas escrituras. De os profetas terem visão com um rolo que desce. Ou então o profeta Zacarias, engula esse rolo aí. Aí ele vai e come o rolo que foi entregue a ele. Então essa ideia de um livro que é entregue, ou de um livro que aparece, um rolo que aparece. Rolo de problema não é, porque os livros naquela época eram assim. Ok? O livro, de acordo com o texto de Apocalipse 5 que a gente leu, está escrito dos dois lados, o que remete à ideia de uma história completa. Naquela época, o papiro era muito caro. Então, quando você escrevia dos dois lados de um papiro, é tipo assim, gastou o que tinha que dar, viu? O rolo acabou, então a história está completa. Está dizendo que Deus já tem traçado tudo o que precisa acontecer. É isso que, quando o João menciona que o livro, o rolo, está escrito dos dois lados, ele está dizendo, olha, nada mais vai ser acrescentado, porque o Senhor já sabe, já tem a história. Ele não apenas é Senhor sobre... Por isso que os anciãos, os 4 seres viventes cantam, Santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ou seja, ele tem a história nas mãos. Ok? O livro está selado com 7 selos. Você sabe que 7 na Escritura é a ideia do completo, do perfeito. Ou seja, esse livro, além de ser toda a história já nas mãos de Deus, naquele que está assentado no trono, ele também está selado de um modo completo. Ou seja, ele não é acessível a todos. E o texto deixa bem claro isso, que não há ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, que seja capaz de abrir o livro, de tirar os seus selos, na verdade não é digno nem de olhar para ele. Então o peso da história só pode ser carregado por um. O peso por destravar, na verdade, a história, os acontecimentos da história, só estão nas mãos de um. O único que se apresenta digno de abrir esse livro em forma de rolo e desatar os selos é o Cordeiro. Isso aqui é uma representação do... geralmente, quando a gente vê o Cordeiro de Deus, a gente tem aquele cordeirinho bonitinho, mas o Cordeiro de Apocalipse 5 é esse aqui, 7 olhos e 7 chifres. Obviamente que é uma representação gráfica. A gente já falou aqui várias vezes que Apocalipse tem linguagem simbólica. Isso é uma representação gráfica do que João viu, da visão de João. Mas essa ideia de completude também está na figura do Cordeiro que aparece, que é uma ilustração para Jesus Cristo. Então, ele comprou esse direito. Isso o texto deixa claro. E é adorado ao longo do capítulo. Então, essas cenas de adoração, elas vêm porque o Cordeiro pagou por esse direito. Ele comprou com seu sangue, povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Agora vamos lá. O que está sendo simbolizado desde o capítulo 4, então, pode ser resumido assim. O que está assentado no trono governa acima de todas as coisas. Este livro representa o desenrolar da história. Não há ninguém capaz de tomar isso nas mãos a não ser o Cordeiro. E por fim, o Cordeiro e o que está assentado no trono merecem louvor em todo o cosmos. Toda a criação, todos os seres que existem devem louvor ao Cordeiro e ao que está assentado no trono. Então, vamos agora de fato para os 4 cavaleiros do Apocalipse, as características e interpretações. Quais são as possíveis interpretações? Sempre lembrando que não tanto nesse assunto aqui, embora a gente vai se dividir para alguns caminhos aqui em um dos cavaleiros, mas a gente sempre traz possibilidades de interpretação. O livro de Apocalipse é complexo e em muitos assuntos a resposta é essa ou essa opção. E aí a gente sempre joga a bola para você. Leia o texto, pesquise as referências que a gente coloca aqui e você mesmo feche. Não, eu acredito que o primeiro cavaleiro é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, o quarto é esse. Nesse assunto aqui que a gente vai tratar, não há tanta divergência, senão no primeiro cavaleiro, como a gente vai ver, mas sempre a gente traz as opções aqui. Isso aqui estão representados, é uma pintura bem famosa, dos 4 cavaleiros. Essas figuras, elas são convocadas por cada um dos 4 seres viventes. Lembre que o texto do capítulo 4 menciona os 4 seres viventes que a gente falou semana passada. Com suas 6 asas, cobertos de olhos por dentro e por fora. Tudo aquilo que a gente mencionou. E lembrando que a primeira criatura que aparece é o leão, a segunda é o boi, tem semelhança de boi, a terceira tem semelhança de águia e a terceira tem semelhança de homem e a quarta tem semelhança de águia. Por que eu estou relembrando isso? Porque algumas pessoas elas fazem conexão entre esses seres viventes e os cavaleiros. Porque quando a gente for ver, os cavaleiros eles aparecem à medida que os primeiros selos são desatados do livro.
E à medida que cada selo é desatado, um ser vivente chama, vem, para cada um desses cavaleiros. Tem gente que procura interpretar associando um com o outro. Eu acho, e na verdade a maioria dos intérpretes acredita que não há uma necessária ligação entre o leão e o primeiro cavaleiro, e o boi e o segundo cavaleiro, até porque está já em uma outra situação, um outro tipo de visão que aparece para João, mas é bom a gente lembrar que eles são convocados pelos 4 seres viventes, ok? Logo após a abertura de um dos selos. Ou seja, os 4 primeiros. Elas evocam passagens como Zacarias 1:8, Ezequiel 5:17 e 14:21. Ou seja, quando a ação desses cavaleiros ela é mencionada, João está retomando coisas que já eram conhecidas no Antigo Testamento. Vamos ler uma dessas passagens. Zacarias 1:8, abra comigo aí. Deixa marcado em Apocalipse e vai lá para Zacarias 1:8. Finalzinho do Antigo Testamento. Vamos ler a partir do versículo 7. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão, isso é Zacarias falando. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas no desfiladeiro. Através dele havia cavalos vermelhos, marrons. Atrás dele, perdão. Havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então essa ideia de um profeta de Deus ter uma visão de alguém montado em um cavalo já acontecia no Antigo Testamento. É por isso que a gente sempre traz a ideia de que o Apocalipse ele tem o gênero profético. Então, quando aquela interpretação que a gente mencionou há algumas semanas atrás, coloca todos os acontecimentos do Apocalipse no passado, ela está desconsiderando que o autor do Apocalipse se considera um profeta. Ele menciona que aquelas palavras de Apocalipse são palavras desta profecia. Isso está em uma das passagens de Apocalipse. Então, são figuras que já aparecem, essa ideia de um... Vamos ver esse texto de Ezequiel 5:17 também? Volte um pouquinho aí, para você dar uma passeada na Bíblia e a gente ficar desperto. Ezequiel capítulo 5, 17. Amém? Olha o que diz o texto. Enviarei contra você a fome e animais selvagens que acabarão com seus filhos. A peste e o derramamento de sangue a alcançarão e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, farei. Está vendo? A gente vai ler daqui a pouco em Apocalipse que os cavaleiros eles carregam características semelhantes ao que Deus está dizendo que vai trazer sobre aquele determinado povo em Ezequiel. Então essa ideia de Deus trazendo o seu juízo, de portadores do juízo de Deus. Eu passei, não foi? Pronto. Essa ideia de seres portarem o juízo de Deus está em toda a Escritura, principalmente na literatura profética. E João retoma isso quando ele escreve essa passagem sobre os 4 cavaleiros. Os elementos que acompanham, isso é importante para a gente entender o que são esses cavaleiros. Os elementos que acompanham os cavaleiros também lembram os sinais dados por Jesus em seu sermão escatológico. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 19, Lucas capítulo 21. Todas essas passagens, elas trazem o que a gente chama de sermão escatológico de Jesus. E a gente leu um trecho dele em Mateus 24 aqui no começo do culto. Quem estava viu que a gente leu em Mateus 24 sobre aguardar. Essas passagens são chamadas de o sermão escatológico de Jesus. E como é que ele começa? Os discípulos estão lá em Jerusalém e ele chama a atenção de Jesus. Olha, Jesus, que pedras magníficas, olha que construção. Aí Jesus diz, pois vocês digo logo a vocês que não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí eles,
Então conte para a gente como é que vai ser os sinais a respeito da tua vinda, do governo que o Senhor vai estabelecer. E aí Jesus começa a falar sobre o fim dos tempos, sobre coisas que sucederão antes do seu retorno. Então tem muitas coisas que são mencionadas aqui no texto, os 4 cavaleiros, que também são mencionadas por Jesus. Lembra do que a gente falou na primeira pergunta, daquilo que todo mundo precisa saber sobre Apocalipse, é que Apocalipse não é um tema de um livro só, está em toda a Escritura. Quando é que começou o Apocalipse? Começou em Gênesis. Já em Gênesis, Deus já dá demonstrações de que Ele porá fim a todas as coisas. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Desde Gênesis Ele dá isso. É um exemplo, pastor. Mensagem que o pastor Alberto pregou aqui, que a gente também pregou lá, né? Gênesis 8, 22. Lá para os casais, há algum tempo. Enquanto durar a terra. Lá em Gênesis capítulo 8, Deus já está dando um prazo de validade para a terra. Essa terra vai ter um tempo de duração. E aí ele fala sobre as estações, né? Plantio, né? E colheita, inverno, enfim. Enquanto durar a terra. E já, além de outras passagens do livro de Gênesis que já mostram o desfecho de todas as coisas. Então Apocalipse não é um tema de um livro só. A volta do Senhor Jesus e o reino de Deus estabelecido na terra é um tema de toda a Escritura. Outra coisa interessante, cavalo ao longo da Escritura sempre está associado à força e poderio. Então sempre tem isso, né? Os carros de guerra, os cavalos, os cavaleiros, sempre são associados à força, a poderio, a combate, a alguém que está indo, né, exercer força, exercer poder. Então a gente tem que ter essa ideia também em mente, que João está pegando emprestado do resto da Escritura quando a gente estiver lendo o texto dos 4 cavaleiros. No texto, cada um deles possui uma cor característica, né? Então aqui são ideias que resumem o que são esses 4 cavaleiros, né? Uma cor característica, uma arma ou um objeto, bem como uma determinada atividade. Isso está comum a todos os 4 cavaleiros, então a gente precisa ver que tem um padrão. Isso se chama, quando a gente faz essa divisãozinha do que eu estou fazendo aqui, isso é ver o padrão do texto. Assim como há um padrão de texto para os 4 seres viventes, também há um padrão de texto para os 4 cavaleiros. Todos eles são chamados pelos 4 seres viventes, todos eles carregam um determinado objeto, todos eles, a não ser o último. Todos eles carregam um determinado objeto, todos eles têm uma determinada atividade que é dada a eles, que é atribuída a eles. Então o cavaleiro do cavalo branco é o primeiro, geralmente é resumido como conquista ou vitória. O segundo, a guerra. O terceiro, fome ou carestia. Já viu algum sertanejo, alguém muito do interior dizer, eita que carestia, quando fala de algo que está caro. Carestia a gente vai falar mais à frente, mas a palavra carestia, ela não é uma gíria, ela existe mesmo, não é um sertanejês, um interiorês. A palavra carestia se refere de fato à pobreza que é gerada pela subida de um determinado valor de alimento. Então carestia é quando um alimento sobe e isso gera fome, isso gera determinada pobreza. Então quando você fala, eita que carestia, aí você lembra que é isso. Aí você usa uma outra palavra. Você fala só como está caro. Fome, carestia, o 4º cavaleiro, morte ou mortandade, né? Então vamos agora já partir para responder o que são cada um dos cavaleiros. Está dando para ver aí o slide? Show de bola? Então, cavalo branco. Vamos para o capítulo 6 agora, finalmente. Que é o capítulo que fala sobre esses cavaleiros. Apocalipse, volta lá para Apocalipse agora, vai para o capítulo 6. Vamos ler o versículo 1 e 2. Meu Jesus, já é 9. Amém? Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes que dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. Está vendo? Uma cor e um objeto, uma arma, uma ferramenta. Empunhava um arco. E a orientação: e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Algumas traduções dizem vencendo para vencer. Algumas traduções mais antigas. Então, que é aquele primeiro que eu mostrei no desenho, que geralmente é traduzido como conquista.
Este é o cavalo e cavaleiro que mais geram discussão. Então, aqui, nesse primeiro cavaleiro, é onde mais se dividem as opiniões e a gente vai trazer quais são elas aqui, ok? Os versículos mencionam seu caráter vitorioso. Sua arma, arco, indica longo alcance. O arco e flecha são uma ferramenta de longo alcance. Diferente dos outros dois que a gente vai ver mais à frente, que tem espadas. O arco sempre traz essa ideia de alcance. Ao passo que sua coroa é um indicador de governo e autoridade. Coroa na Bíblia, governo e autoridade, ok? Por isso, as interpretações se dividem. Vamos para elas, então. Aqui, ó. As possibilidades de interpretação mais difundidas, ou seja, que os estudiosos mais comentam desde que Apocalipse é estudado, desde que ele é mencionado, são essas. Que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Geralmente, quem interpreta assim é quem tem uma visão mais futurista. Quem estava na segunda pergunta lembra disso, do Apocalipse. Há uma interpretação que do capítulo 4 em diante joga tudo para o futuro. Tudo do capítulo 4 de Apocalipse em diante ainda vai acontecer, de acordo com essa visão. E como tudo ainda vai acontecer, então esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Quando ele vier, e a Bíblia de fato deixa claro que o anticristo ele vai ser bem sucedido na sua empreitada, enquanto ele estiver aqui na terra. Então, para essa visão que joga quase todo o Apocalipse para o futuro, o cavaleiro do cavalo branco, esse primeiro, ele é o anticristo. Então ele vai ter alcance, ele vai ter autoridade, né, especialmente para essa visão dentro do período da grande tribulação. A segunda visão diz que o cavaleiro do cavalo branco simboliza o poderio militar de um modo geral da humanidade. Ou seja, que quando o cordeiro desatou o primeiro selo, isso meio que destrava o avanço militar. E de certa forma a gente vê isso acontecendo ao longo da história, sim ou não? Cada vez mais as armas evoluindo, as técnicas de guerra, as batalhas crescendo, né? Se uma outrora se usou espada, arco, flecha, escudo, hoje aí foi inventar pólvora, aí da pólvora, né, as armas elas vão sofisticando, canhão, catapulta, a tecnologia do poderio militar ela vai avançando. E junto com isso, grandes impérios se estabelecem. A gente tem desde o começo da história grandes impérios, Império Assírio, Império Babilônico, Império Persa. Então, quem interpreta assim, ele olha lá para trás, principalmente para o livro de Daniel, e diz, não, esse cavaleiro do cavalo branco é o poderio militar e os grandes impérios da terra. E até hoje existe. Até hoje existem nações que exercem influência global. Talvez não no mesmo modelo do que era no passado, mas se a gente for parar para pensar hoje, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos exercem influência global, sim ou não? De certa forma é um império, sim ou não? É um império. E muito desse império passa pela força bélica, pela força militar. Ninguém tem mais arsenal nuclear do que os Estados Unidos. Então, para alguns, esse cavaleiro do cavalo branco com seu arco, né, ele representa o poderio militar de um modo geral da humanidade. Ok? Há uma outra visão, né? Essa visão é de um dos autores que eu gosto muito, inclusive em escatologia, que é o Led, né? O George Led. Diz que o cavaleiro do cavalo branco é a pregação do evangelho. E essas duas últimas visões, elas têm uma coisa em comum, tanto essa como essa última. Elas dizem o seguinte: em lugar nenhum na Escritura, a cor branca é associada a algo ruim. E eles estão certos. Em lugar nenhum da Escritura, você pode associar vestes brancas, né, como são, cavalo branco, a algo ruim, como é o caso do anticristo na primeira visão e poderio militar na segunda visão. Outra coisa que essas últimas duas visões argumentam é que esse cavaleiro não é atribuído nada negativo a ele. Só é dito que ele é vitorioso para vencer, que ele vai conquistando. Só do segundo em seguida, segundo em diante, é que questões negativas, coisas ruins, desgraças são atribuídas aos outros cavaleiros. O primeiro não. Então, eles dizem que quando o cordeiro desatou o primeiro selo, que
o ser vivente convoca, venha para o primeiro cavaleiro, na verdade o que está sendo destravado ali é a pregação do evangelho. É a igreja avançando, é a igreja chegando em todas as nações, como já no primeiro século acontecia. Eu não sei se você sabe disso, mas a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, ela evangelizou quase o mundo inteiro que era conhecido na época. Então, de um certo modo, a tarefa que foi dada por Jesus aos apóstolos, portanto, ir por todo mundo, pregar o evangelho, ela foi cumprida. Porque quase o mundo inteiro, geograficamente falando, que era conhecido naquela época, eu não estou falando que eles conheciam o mundo todo, mas o mundo conhecido daquela época foi evangelizado pela geração dos apóstolos. Então, de certa forma, até com o contexto que aquela igreja que estava ali nos anos 86 em diante, já no finalzinho do primeiro século, faz sentido com o que aquela igreja estava vivendo. Eles estavam vivendo o avanço do evangelho, mesmo com todas as perseguições, toda a luta. Então eles conseguem, de acordo com esses intérpretes, de acordo com essa visão, olhar e dizer, não, isso é a pregação do evangelho que avançou. Ok? E aqui, uma última visão, o próprio Jesus Cristo é esse cavaleiro do cavalo branco. Então, são visões parecidas no sentido de que aqueles que acreditam que o cavaleiro do cavalo branco é Jesus, eles mesmos costumam afirmar que o arco é o evangelho. Que a vitória de Cristo, né, ele é vitorioso para vencer. Não há nada que impeça o agir dele, não há nada que consiga resistir a Cristo, e o seu arco é o próprio evangelho, o alcance do evangelho. E ele o faz através da igreja. Pastor, qual é a sua visão? Eu fico entre essas duas aqui. Ok? Às vezes me convenço dos argumentos daqui, às vezes me convenço de cá, mas, de fato, esse primeiro cavaleiro ele é diferente dos demais. Então, eu não consigo enxergar ele como um anticristo ou simbolizando um poderio militar de um modo geral. Eu vejo que ele ou é, de fato, a pregação do evangelho, é muito convincente para mim essa visão, ou que ele é, de fato, o próprio Cristo, avançando. Amém? Aí, ó. Olhei, vou ler de novo o versículo 2. E diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Ok? Então, como eu disse, aqui no cavaleiro branco é onde há mais dúvidas na interpretação e que gera mais debate. Os outros, a gente vai ver que há um debatezinho, mas é meio que unanimidade aquilo que eles representam. Eu coloquei o cavalo branco aqui, na outra coisa nem dá para ver, ficou cinza. Então, o cavalo vermelho, versículos 3 e 4, vamos ler. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Ok? O cavaleiro que segue geralmente é entendido como a guerra em geral, ou os conflitos entre os seres humanos de um modo geral, ou como uma grande guerra. Isso é uma outra visão também. Tem gente que diz que o cavaleiro do cavalo vermelho, ele representa uma grande guerra que acontecerá no período da grande tribulação, para aqueles que têm essa visão mais do futuro, do apocalipse todo no futuro, como sendo uma guerra mundial específica. Mas a observação de alguns detalhes levam muito a crer que se trata, na verdade, da guerra feita em perseguição aos cristãos. O que faz sentido com aquelas interpretações que a gente disse do cavaleiro como a pregação do evangelho como Cristo. Logo após ele, logo após o avanço do evangelho, logo após o avanço do reino de Cristo, o que é que vem depois? A reação do mundo como uma perseguição. Há alguns detalhes que indicam isso. A palavra para espada aqui é a mesma palavra que é usada no grego, da versão antiga do Antigo Testamento, né, do grego, para aquele cutelo que foi usado para sacrificar Isaac. Então, a espada aqui, essa espada é uma espada que traduz a ideia de sacrifício, não uma espada de guerra. Ou seja, aqueles que vão morrer pela espada desse cavaleiro vermelho, do cavalo vermelho, é como se eles tivessem sido mortos em sacrifício. E essa figura está no livro de Apocalipse, daqueles que foram degolados por causa do cordeiro, que foram mortos por causa do cordeiro. Então,
Esse é um dos fortes indicativos que, na verdade, esse cavaleiro ele representa a morte daqueles que serão perseguidos por causa do Evangelho, o que tem tudo a ver com o que aquela igreja estava vivenciando também. Eles estavam sendo mortos por causa do Evangelho e até hoje gente é morta por causa do Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que, em média, em 10 anos do que é a perseguição hoje à igreja, morreu, pegando uma média, né, das últimas décadas, em média, na média de cada década, se mata mais cristãos do que se matou em quase todos os 2 primeiros séculos do cristianismo? Sabe que morre mais gente hoje por causa de Cristo, por causa do que morria na época dos apóstolos, numericamente. Ah, pastor, mas hoje a população mundial é muito maior. Sim, mas eu estou falando que hoje, numericamente falando, morrem mais pessoas do que quase em um século todo. Em uma década, morre mais pessoas do que se matava por causa do Evangelho em quase um século todo, naquela época. E é engraçado, né, que a gente sempre olha para os 2, 3 primeiros séculos, onde a perseguição foi mais forte com os cristãos, e diz, meu Deus, como eles sofreram. Numericamente falando, hoje é muito mais. Por isso que é importante a gente ter programações como o Domingo da Igreja Perseguida, para a gente trazer. Porque tudo que está longe, a gente tende a romantizar, né? E a gente não lembra, não consegue perceber, às vezes, a realidade está bem próxima da gente. Então, um outro elemento, olha que coisa interessante, um outro elemento que sempre é trazido para mostrar que a melhor interpretação seria talvez que esse cavaleiro do cavalo vermelho representa a morte dos cristãos, os cristãos sendo mortos, logo depois logo depois do evangelho ser pregado, né, do evangelho ali, ou de Cristo ser vitorioso através do evangelho no cavaleiro do cavalo branco, é que o 5º selo, quando ele é desatado, depois dos 4 cavaleiros, tem mais 3 selos, que são 7 selos. Quando o 5º selo é desatado, o texto de Apocalipse menciona no capítulo 6, que as almas daqueles que haviam sido mortos por causa do Cordeiro clamam diante de Deus. Quando é que o Senhor vai fazer justiça por aquilo que fizeram conosco? Aí os intérpretes dizem, está vendo? Está conectado. Essas almas que foram mortas, perseguidas, elas estão clamando diante do Senhor para que a justiça seja feita. Então, por isso que muitos associam, a maioria, de um modo mais preciso, esse cavaleiro ele é associado à morte por causa da perseguição aos cristãos. Amém? Vamos correr. O cavalo preto, vamos ler os versículos 5 e 6. Volta aí para o texto comigo. Estou fazendo isso para você ficar esperto e não ter sono. Quando o Cordeiro abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Ok? Esse é o cavaleiro que representa a ideia de pobreza, né, de carestia. E veja que coisa interessante, né? Primeiro, há um objeto, né? Esse cavaleiro preto ele tem um objeto que é a balança. Na Bíblia, sempre que Deus está questionando as autoridades, ele usa a expressão, vocês usam falsas balanças. Isso é uma expressão na Bíblia para corrupção. Então tudo indica que o fato desse cavaleiro carregar uma balança indica a corrupção humana causando pobreza. A pobreza, a carestia, como fruto da corrupção do ser humano. Como fruto de balanças desonestas. Da desonestidade, da corrupção, da maldade do homem causando a pobreza. E aqui há uma frase interessante, é dita, né, entre os 4 seres viventes. 1 quilo de trigo por 1 denário. Acho que alguns de vocês sabem que 1 denário, naquela época, era o equivalente a 1 dia de trabalho. Sim? A 1 dia de trabalho de um trabalhador normal, um trabalhador da agricultura, um trabalhador, um carpinteiro, um construtor. Naquela época, 1 denário era o salário de 1 dia. Aí ele diz, 1 quilo de trigo por 1 denário. Ou seja, 1 dia de um trabalhador vai servir para comprar 1 quilo de trigo só. É essa ideia de carestia, de que as coisas, um aumento de preços que vai fazer com que a pessoa escolha. E aí ele diz em seguida, e 3 quilos de cevada por 1 denário. As pessoas consumiam cevada naquele tempo, consumiam, principalmente as mais pobres, mas geralmente a cevada era usada para alimentar os animais.
É como se o texto está dizendo, olha, a pessoa vai trabalhar e ela vai escolher se ela se alimenta ou se ela dá comida para os animais dela. É como se fosse assim, eu estou entre um e outro. Sendo que para alguém que tem uma família, um quilo de trigo ali naquele contexto onde o trigo era muito importante, não dá para alimentar uma família, naquelas famílias grandes. Ou seja, é essa ideia mesmo de aperto financeiro, de carestia, de pobreza. Mas há um detalhe interessante nessa fala aqui, olha aqui o que diz. Não danifique, esse cavaleiro, ele não está autorizado a danificar o azeite e o vinho. Aqui a maioria dos intérpretes diz que isso significa que os ricos, os poderosos estão ilesos. Azeite e vinho são itens caros. Ou seja, essa pobreza, os ricos estão blindados dela. Esse cavaleiro, ao mesmo tempo que ele traz essa ideia de pobreza, mas os ricos estão blindados, porque o azeite e o vinho não são alterados. Ou seja, aquilo que a gente vê hoje acontecendo, na verdade, desde que o mundo é mundo. Aqueles que estão no topo da pirâmide, vamos dizer assim, dominando sobre um grande grupo de pessoas. Agora, até dentro da mesma seara que a gente vê no cavaleiro anterior, do cavaleiro do cavalo vermelho. Uma orientação de medida de alimentos, como eu disse, é dada. Esses elementos somados dão a entender pelo menos dois caminhos. A pobreza, de um modo geral, que esse cavaleiro representa a pobreza de um modo geral, mas também a pobreza sofrida pelos próprios cristãos, que na época de Apocalipse, o livro de Apocalipse, eram dos mais pobres do Império Romano. Durante a perseguição que aconteceu nos primeiros séculos da igreja, se o império, principalmente quando a perseguição estava mais agressiva, como era o caso, se o império descobre que você é cristão, não vai adorar não, antes de morrer, antes dessa pessoa ser levada para uma arena, para um coliseu, ela perdia a casa dela. Ela perdia o direito de comercializar. Ela perdia o direito de comprar. Como a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, né? Quando a gente vai tratando sobre a besta. O cristão perdia. Até hoje é assim também. O que é que a gente vê acontecendo em países que a igreja é perseguida? Igrejas destruídas, propriedades dos cristãos sendo saqueadas. Ou seja, há esses dois caminhos. A pobreza de um modo geral, mas também a pobreza a qual os cristãos são submetidos. Não é à toa que se diz, né, que todas as vezes que a igreja enriquece demais, parece que ela está fugindo do propósito de Deus. Toda vez que a igreja fica rica demais, a igreja entenda igreja de um modo geral, tá? Amém? Esse é o cavaleiro do cavalo preto, né, a carestia, né, e esses símbolos que são utilizados aqui para explicar essa carestia. Vamos por fim para o último cavaleiro. Vamos ler os versículos 7 e 8. No capítulo 6. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Mais importante sobre esse cavalo talvez seja a cor. Eu tentei expressar aqui, né, com amarelo bem pálido aqui, mas a palavra aqui no texto para amarelo não é a cor amarela como a gente conhece, é a ideia de fato da cor que fica a carne de um morto. Aquela palidez, é como se esse cavaleiro fosse pálido, fosse amarelo indicando doença, indicando morte, como se fosse um cadáver mesmo. Então esse amarelo é isso. E ele é traduzido por mortandade de um modo geral. Tanto é que 4 coisas, né, acompanham, né? Fome, doenças e animais selvagens. Né? Esse é o cavaleiro mais identificado com o sermão escatológico de Jesus, que demonstra as provações pelas quais a igreja passará no mundo. Claro que esse cavaleiro só tem autoridade por uma porção da terra. Perceba que é um quarto da terra que está autorizado esse cavaleiro a agir. Nessa ideia de que ele vem carregando o mundo dos mortos. É como se, de fato, fosse um cavaleiro acompanhado de almas, sem corpo. Ele é como se fosse um cadáver que é seguido por um monte de almas sem corpo. O Hades, né, acompanha ele. Então, de fato, e aí essas 4 características, né, fome, doenças, né, fome, doenças e animais selvagens, Jesus fala sobre isso. Guerras, rumores de guerras,
né, as doenças como sinais que acompanhariam o fim de todas as coisas. Então, nesse cavalo aqui, nesse cavaleiro, geralmente as interpretações elas são mais gerais mesmo. Elas atingem o mundo de modo geral e não apenas os cristãos, indicando que esse cavaleiro traz essa ideia de provação. De fato, quando a gente pensa as guerras, a doença, né, os acidentes naturais, aqui simbolizados pelos animais selvagens, eles sempre trazem situações de provação à fé dos cristãos. Né? Pense nos cristãos que vivem a realidade onde acontece o terremoto, onde acontece fome, onde acontece algum tipo de doença. Né? A própria pandemia que nós vemos aqui, ela de algum modo provou as pessoas, aqueles que são e os que são, sim ou não? Nós vimos pessoas se afastarem do Evangelho durante a pandemia e vimos pessoas correrem para mais perto de Jesus no Evangelho. Então, é como se esse cavaleiro ele desse essa tônica dos cristãos e da igreja sendo provada através daquilo que é concedido a ele fazer. Ok? Por fim, lembre-se, apesar de toda essa tristeza, toda essa desgraça, né, que os cavaleiros demonstram, né, com tudo que eles vão trazendo, aquele contexto que a gente falou no início é importante. O controle de Deus, né? Apocalipse, no fim das contas, sempre mesmo em uma passagem como essa, sempre demonstra o controle de Deus sobre tudo que acontece no mundo. Amém, meus irmãos? Hoje foi um pouquinho mais longo. Obrigado pela sua paciência. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Pastor, eu não entendi alguma coisa. A gente tem um tempo muito curto aqui na quarta-feira. O WhatsApp está liberado, o WhatsApp do pastor. Faça uma pergunta lá, ou então a gente pode conversar também no final. Não entendi bem esse ponto aqui, mas que você possa ler novamente o texto em casa, né, matutar. Quem será que é o cavaleiro do cavalo branco? O pastor deu a visão dele, mas você é um cristão maduro. Você pode ler a Escritura e ir procurando os caminhos, e ir lendo, e ir pedindo orientação ao Espírito Santo. Como a gente sempre diz, a Bíblia é o único livro que pode ser lido na presença do autor. Amém? Vou chamar a Maíra aqui para a gente fazer uma oração encerrando e logo depois eu dou a bênção. Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua bondade, Senhor, sobre nossas vidas. Obrigada, Senhor, por ter falado conosco, Senhor, nesta noite, Deus, de quarta-feira. Obrigada, Senhor, pelo livro de Apocalipse, que nos ensina que o Senhor preparou todas as coisas segundo a Tua vontade, Senhor. E que o Senhor estava e sempre estará no controle de todas as coisas que acontecem, não só na nossa vida, Deus, mas em todo o mundo, Deus. Obrigada, Senhor, por este culto. Obrigada, Senhor, por falar conosco, por nos abençoar, por estarmos em comunhão uns com os outros. Leva-nos, Senhor, para casa em segurança, em paz, Deus, e nos dá um restante de semana abençoado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. Nós dizemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Não saia sem falar com todo mundo.